E vamos falar das categorias de base do Santos que brilharam neste sábado em seus jogos, onde disputaram e venceram, com resultados apertadinhos, mas venceram. Coisa que não aconteceu com o Santos grandão no final da tarde ontem contra o Avaí e decepcionou os torcedores, ou os torcedores que estiveram principalmente lá na Vila Belmiro com um futebolzinho fraquinho, desse tamanhozinho. É como diria o pai para o filho de 2 metros, e o pai disse para o filho: meu filho, toma cuidado que o buraco é mais embaixo. E o Santos tem que tomar muito cuidado, porque a Série B não é brinquedo, ou como se diz, é até um brinquedo de plástico. Mas quando você sabe brincar, e o Santos não está sabendo jogar a Série B, está achando que a Série B é um brinquedo mais, como se diz, eletrônico. Não é aquilo que o Santos está deixando de fazer dentro de campo, porque o que o Santos jogou, ou que o Santos tentou jogar ontem e não conseguiu, foi de arrepiar o torcedor santista. Eu saí agora cedo para dar uma caminhada, para dar uma refrescada, uma refletida na mente, refletida na semana e até mesmo nos jogos que o Santos fez. E aí eu estava passando em frente a uma construção e vi uma construção e o pessoal ainda trabalhando lá e a todo vapor. E aí eu comecei a matutar e pensar na minha mente. Eu comecei a imaginar, puxa vida, poderia ter eleição todo ano no Brasil. Poderia ter eleição todo ano no Brasil. Seria uma maravilha. A educação seria um espetáculo. A área de saúde nem se fala. Ia ser uma maravilha. Ninguém ia ficar reclamando porque estava faltando isso, faltando aquilo. Porque, olha, quando vai chegando as eleições, todo mundo faz aquilo que durante 4 anos eles não fizeram. Meu Deus do céu, como que seria bom, poderia mudar esse negócio de política. Todo ano ter política no Brasil. Todo ano ter eleição para prefeito, para presidente, para governador, para todo mundo. Seria uma maravilha. Seria uma maravilha. Olha, ontem tivemos a decepção do Santos grandão, mas tivemos as vitórias do Sub-15, Sub-17 e Sub-20 nas categorias de base do Santos, que começou logo pela manhã com o Sub-15 vencendo o Esfera lá em Jarinu por 1-0, gol de João Borges. O Santos que jogou assim com Arthur do Vale, Lucas Camargo, depois Thiago Barros, Gabriel Neves, João Sá, depois João Sá, Pablo Ferreira e Mailon, Davi Carvalho, Evandro e Vinícius Rocha, Alexander, depois Matheus Mendes, João Borges, depois Nicolas Moura e Matheus Rocha e depois Ian Vicentim. O treinador do Santos, o Cristiano Troise. Depois tivemos a vitória do Sub-17, jogando lá no José Ferreira Alves, na cidade de Tietê. O Santos venceu o Tietê, o Comercial Tietê, por 1-0, com gol de João Alves. No finalzinho do jogo, ele nem viu que aquela bola tinha entrado. Cabeceou pro alto e a bola acabou entrando e ele acabou somando os 3 primeiros pontos do Santos na terceira fase do Campeonato Paulista. O Santos que entrou em campo com Paulo Henrique, Guilherme Cruz, depois Yuri Soares, Assis, depois Pedro Mursa, João Ananias e Rafael Gonzaga. Depois Nicolas Augusto, Fabiano, depois Diego Ferreira, Lucas Jaime e Vinícius Fabre. Depois Luca Meireles, o artilheiro do Santos. Juninho, depois João Alves, Matheus Xavier e Luca Amaro. Depois Murilo Teixeira, o treinador, o Helder Campos, que vem fazendo um belo trabalho ali no Sub-17 do Santos. Acredito que o trabalho do Helder Campos talvez é até melhor do que o trabalho do Orlando Ribeiro. É opinião minha. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, no CT Rei Pelé, o Sub-15 que vai enfrentar o Desportivo Brasil e o Sub-17 que vai enfrentar a Ferroviária às 11 horas. Mas antes,
O Sub-17 vai até Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense na quinta-feira, às 15 horas, no Estádio Olímpico de Goiânia. O Sub-17, que é líder do Grupo A no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos ganhos. Está de parabéns o Sub-15 do Santos. Que legal. É bom sempre ver os garotinhos vencendo. E aí, depois da tarde, tivemos o Sub-20 do Santos, que venceu o Sertãozinho, lá na casa do adversário, por 2-1. Jogo válido pela primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. Foi os 3 primeiros pontos do Santos na terceira fase do Campeonato Paulista. Os gols do Santos: Fabiano contra aos 17 minutos, Lucas Ian, eu vi esse gol aos 31 do primeiro tempo, um golaço também, mais ou menos o gol do Giovani contra o Santos ontem. Foi um chute de fora da área, ele recuperou a bola e, olha, desceu uma cacetada, muito bonito o gol, mais ou menos semelhante que lá. Talvez o do Giovani um pouco mais no ângulo, mas foi um belo de um gol. E o Kaká, aos 25 minutos, descontou pro Sertãozinho. O Sub-20 volta a campo às 15 horas da quarta-feira contra o Goiás pelo Brasileiro no CT Rei Pelé. Só um milagre classifica o Santos entre os 8. O Santos que entrou em campo com Gustavo Jundi, Lenin, Coteiras, Samuel e Diego Matos. Depois Vinícius Lira, Kenai, depois Matheus Felipe, Everton, depois Diego Borges, Lucas Ian, depois Gabriel Simples, Padula, depois Damásio, Perlaza, depois Pradella e Enzo Monteiro. E Rodrigo César entrando no final do jogo. O treinador, o Orlando Ribeiro. Olha, o Santos tem um jogo muito interessante contra o Goiás agora, no meio de semana. É um jogo complicado para o Santos, porque o Santos não depende só dele. O Santos vai ter que vencer o Goiás e torcer um tropeço do Fluminense, que vai jogar em casa contra o São Paulo. O São Paulo poderia devolver para o Santos aquilo que ele fez com o Santos durante a competição. Lá, quando o São Paulo, me parece que era lanterna do Campeonato Brasileiro e venceu o Santos. Umas coisas que às vezes a gente não entende quando se trata de jogos do Santos contra times que estão na zona de rebaixamento. Porque o Santos cria ele mesmo dificuldades de jogar com esses times. Foi jogar contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, que estava na zona de rebaixamento, o Santos levou uma cacetada de 3-0. O Santos foi jogar com o São Paulo, que estava na zona de rebaixamento, o Santos me parece que foi 3-1, 3-2, acho que 3-2. O Santos perdeu para o São Paulo. O Santos vai me jogar contra o Botafogo, que era a zona de rebaixamento, lá no Rio de Janeiro, há 2, 3 jogos atrás aí. O Santos me perde para o Botafogo por 3, acho que foi 3-2, 3-1, já nem lembro mais. Então tem umas coisas que você não acredita que acontece com o Santos. E agora o Santos depende muito da vitória dele contra o Goiás e depende muito da derrota do Fluminense para o São Paulo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Porque aqui, se o Santos ganhar e o Fluminense perder, o Santos ele classifica. Porque o Santos tem um saldo de 4 gols e o Goiás e o Fluminense tem um saldo de menos 2 gols. E aí, se o Santos vence, ele empata em vitórias contra o Fluminense. E aí vai para o saldo de gols. E aí o Santos levaria vantagem. Vamos ver, vamos torcer o que acontece. Eu acredito muito nas categorias de base do Santos, mas tem algumas coisas que às vezes estão desviando e que já está na hora do Santos começar a dar uma imaginada melhor para essas categorias de base do Santos para o ano que vem. Né, professor Fábio Carilli? Tem que dar uma olhadinha nos meninos, porque é sempre bom, porque às vezes a gente vê umas coisas dentro do Santos que não acredita o porquê que tem jogadores que têm tanta chance no Santos e tem garotos que não têm chance. Segue a gente no canal Peixe Nautas.